Olá, bem-vindo ou bem-vinda à aula de encoder. Uma definição para encoder, no sentido de hardware, é um sensor que a partir de movimentos rotativos ou lineares produz uma série de pulsos elétricos. Outro significado seria um dispositivo eletrônico que converte um sinal analógico em um sinal digital. Um encoder rotativo eletromecânico tem esse nome, pois por abertura e fechamento de contatos internos mecânicos converte uma posição de rotação num valor digital. O encoder Q040 foi escolhido no estudo, pois é o modelo fornecido pela plataforma OCUI, encoder rotativo eletromecânico que fornece informações que permitem calcular diversas variáveis como velocidade, ângulo percorrido, sentido entre outros. O funcionamento do encoder Q040 é assim: ele possui diversas posições fixas, 30, ao longo do ciclo de rotação, que podem ser percebidas pelo som de clique, ao rotacionar manualmente a maçaneta. Ao rotacionar a maçaneta, uma conexão entre A e C é realizada, entre B e C ou ambos. Quando os contatos A e B não estão conectados a C, que deve estar conectado ao ground, os terminais CLK e DT produzem um sinal de nível lógico alto. Isso acontece devido ao resistor pull-up encontrado no circuito interno elétrico. No sentido horário, os valores lógicos dos terminais A e B são os seguintes no decorrer do tempo. Já no sentido anti-horário, os valores lógicos dos terminais A e B são os seguintes no decorrer do tempo. Ao verificar os ciclos dos valores é possível perceber algo. No momento em que os terminais A e B não estão conectados ao contato C, ambos ficam com o valor 1. No instante depois a esse evento, dependendo do valor de A e B, o sentido pode ser obtido. Da mesma forma, conseguimos observar outra coisa também. Após ambos terminais estarem com o valor 0, dependendo do valor de A e B, o sentido de rotação pode ser obtido. Segunda observação. Esta observação é mais complexa, mas com ela podemos obter uma informação a mais. Quando ocorre um meio clique, ou seja, metade do percurso durante o movimento da maçaneta passar por um segmento condutor. Primeiro observamos quando ocorre uma mudança de estado no valor do contato A. Depois observamos qual é o valor do contato B após a mudança. Se o valor do contato B após a mudança for diferente de A, o sentido é horário. Caso seja igual, o sentido é anti-horário. Com essa verificação conseguimos saber a orientação de rotação e quando houve um meio clique. Para verificarmos só um ciclo completo por clique, podemos verificar se o valor de A é 0 e B é 1 após do contato a mudar de valor. Isso no caso da rotação no sentido horário. Para o sentido anti-horário, A e B precisam ser iguais a 0 após a mudar de valor. Características do encoder Q040. Voltagem de operação, 5 volts. Pulsos por rotação, 30. Ângulo de rotação, 360 graus. Agora, realizarei o circuito elétrico virtual no OCUI. O terminal CLK é conectado ao pino digital 26. Já o terminal DT é ligado ao pino digital 27. Agora, o terminal mais é conectado ao pino 20. Por fim, o terminal GND é associado ao pino GND. Com o circuito montado, escreverei o código do projeto. O código pode ser encontrado neste link. Esta linha importa a classe pin do módulo Machine para configurar os pinos como digitais. Agora, importa-se a função sleepUs do módulo Time para uso posterior. Aqui, cria-se um objeto pin para definir o pino 26 do microcontrolador com função GPIO como entrada digital. Este pino está conectado ao terminal CLK no encoder, que está conectado ao contato A internamente. Neste trecho, um objeto pin é criado para definir o pino 27 do microcontrolador com função GPIO como entrada digital. Este pino está conectado ao terminal DT do encoder, que está conectado ao contato B internamente. Esta linha significa: uma variável chamada contador de posição é criada que recebe o valor 0. Ela poderia receber qualquer valor inicial. Ela serve para contar a quantidade de cliques ao longo do tempo. Ela é base para calcular valores como velocidade,
ângulo rotacionado entre outros. Neste instante, cria-se uma variável chamada valor de nt, que recebe o valor lógico do contato a num instante t. Neste comando, quando true for igual a verdadeiro, ou seja sempre, executa as próximas instruções definidas pelo while. Resumindo, executa o código delimitado pelo while infinitamente. Foi criada uma variável chamada valor de nt mais 1, que recebe o valor lógico do contato a no instante t mais 1, ou seja, no instante seguinte ao momento em que é obtido o valor de a, pela variável valor de nt. Se o valor lógico de a no instante t mais 1 for diferente do valor de a no instante t, executa as linhas delimitadas pelo if. Isso é feito para verificar se houve mudança no valor lógico de a no decorrer do tempo. Declarei a variável valor de b em t mais 1, que recebe o valor lógico do contato b no instante t mais 1, ou seja, no mesmo instante que o contato a, para verificarmos os valores em ambos os contatos no mesmo instante, como ocorre na tabela mostrada. Agora, após o a mudar de valor, verificamos se o valor de a é igual a 0 e b é igual a 1, pois como vimos na tabela isso significa que ele está rotacionando no sentido horário, e a próxima vez que acontecer isso novamente, ele percorreu um clique, no mesmo sentido. Adicionei uma unidade para a variável contador de posição, desse modo rotacionar para a direita aumenta o valor dela. Novamente, continuando o raciocínio, mostramos ao usuário que ele está rotacionando no sentido horário. Isso acontece dentro deste if, para mostrarmos o sentido apenas quando ocorresse um ciclo de clique completo. Usei a função print para mostrar o valor da variável contador de posição. Novamente isso acontece apenas dentro do if, logo apenas quando ocorre uma rotação da maçaneta no sentido horário. Agora, verificamos se o valor de a no instante t mais 1 é igual a 0 e se o valor de b nesse mesmo instante também é 0. Isto é feito porque, como visto na tabela, se o contato a mudar seu sinal em conjunto com esse evento, sabemos que a maçaneta rotacionou no sentido anti-horário. Retirei uma unidade da variável contador de posição. Desse modo rotacionar para a esquerda diminui o valor dela. Empreguei a função print para mostrar ao usuário o sentido da rotação. Isso só acontece quando a maçaneta é girada no sentido anti-horário. Novamente, utilizando a função print para mostrar o valor da variável contador de posição, quando a maçaneta é rotacionada no sentido anti-horário. Após ser identificado que o valor de a em t mais 1 foi alterado, podemos atualizar o valor de a no instante t com o valor dela no instante t mais 1. Isso é feito porque como o valor de a em t mais 1 contém o valor futuro de a em t, então concluímos que esta última variável em determinado momento receberá este valor futuro, enquanto a variável valor de a em t mais 1 receberá um outro valor inesperado. Resumindo, isto é feito dentro do if. Caso o valor de a tenha mudado, porque seria um desperdício de processamento fazer o valor a do passado receber o valor de a no presente, se ele não mudou. Para finalizar, utilizamos a função sleepus do módulo time, importada anteriormente para fazer o programa esperar 100 microsegundos, ou seja, 0,1 milissegundo. Isso é feito para distanciar o tempo entre a verificação da variável valor de nt e a verificação da variável valor de nt mais 1. É preciso verificar com alta frequência os contatos, senão, podemos pular uma etapa da tabela dependendo de quanto tempo ela dura. Esta etapa pulada muda a sequência e cria erros no algoritmo. Como é possível observar na simulação feita pelo OCUI, uma fase da rotação pode durar menos de 5 ms, logo é necessário verificar mudanças num período menor que isso para uma fase não ser ultrapassada. Agora vamos testar o código. Como é possível observar, ele funciona como esperado. Bem, esta aula termina aqui. Obrigado pela atenção.